Boa noite. Olá, meus queridos. Iniciamos aqui o nosso trabalho, nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse momento especial, essa terça-feira, 12 de julho de 2022. Vamos chegando, vamos enviando aí o aviãozinho para as pessoas, né? Pedindo para que elas entrem, interajam aqui conosco. Tudo certo? Bem-vindo a todos. Oi, Sinara. Tudo bom? Glória a Deus. Queridos, boa noite. Nós estamos aqui iniciando, né, esse projeto através das lives, por meio das lives, no intuito de alavancar, né, trazer um pouco de conhecimento, um pouco de capacitação nas diversas áreas da nossa vida, certo? Aqui nós estamos iniciando essa proposta através da FIEL, que é a Faculdade Integrada de Educação e Liderança. Então nós temos um compromisso de trazer conhecimento, né, para os diversos aspectos da vida, pessoal, emocional e espiritual. E estamos dando início hoje, né, nossa live com o nosso pastor Welder Mendonça, um amigo, um homem de Deus. E a gente vai trabalhar hoje acerca do tema, né, despertando o seu chamado. Então se prepara, já envia aí o convite para muitas pessoas estarem presentes. Eu já vou convidar aqui o nosso amigo para estar entrando. Já chegar, fazer presente aqui conosco. Enquanto isso, vai compartilhando aí, vai pedindo para as pessoas entrarem. Olha ele aí. Ei, e aí, meu E querido aí? Dias? Mas rapaz, bicho, que crossover foi esse, hein, rapaz? Olha Já só, pensou? cortei o cabelo só para vir para essa live, meu amigo. Só pra... Pô, se eu soubesse ter cortado o meu também, rapaz, tá vendo? Eita, rapaz, mas que alegria, né? Ver você fazendo aí as boas-vindas, né? E eu não poderia deixar também, antes de tudo, de agradecer, né, pela participação aqui nessa live. Agradecer a você que está aqui já com a gente, né? E a gente crê que vai ser um tempo poderoso, né, para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Elias também. Como ele falou, nossa amizade não é de hoje, não é de ontem, já faz anos aí, né, que a gente já corre junto, né, que o Senhor nos deu essa conexão mesmo, né? Trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ele há não sei quantos anos atrás, e hoje a gente se encontrou dentro do curso, né, de psicologia, e aí tem sido uma grande honra mesmo, viu? Pastor Elias, obrigado por tudo, viu? Imagino, Helder, você é um amigo, né, que eu conheci no Senhor e é um prazer desfrutar da sua companhia todas as vezes que a gente se reúne, né? Você é pastor, né, de jovens e adolescentes ali do Verbo da Vida, Zona Leste, não é isso? E você é autoridade no assunto, com de respeito a chamado, né? Você é um Ok. rapaz que já assistia ao Senhor já há um bom tempo, né? Apesar de jovem, desde muito tempo já você já vem aí nessa caminhada, Verdade. no que diz respeito à obra do Senhor. Então, nesse momento, meu irmão, eu quero te deixar livre para que você possa dissecar esse tema, né? Trazer para nós aí um pouco daquilo que você viveu, um pouco daquilo que você vive, da experiência que você teve, clareza acerca da palavra de Deus. E eu já quero aqui pedir ao pessoal que está acompanhando, coloquem aí nos comentários, né, perguntas que vocês queiram que o pastor Welder responda. Eu já tenho aqui algumas, né, vou estar apertando ele aqui também. Então, interaja conosco, tá certo? Vamos aproveitar a presença desse homem de Deus aqui conosco para a gente poder sugar dele aí tudo que a gente puder sugar. Welder, meu irmão, a palavra está contigo, viu?
Amém, gente. Então, Amém, gente. Então, ó, tá dando um retorno. tá dando um retorno. Acho que é o. Acho que é o O meu tá dando um retorno. meu tá dando um retorno. Deixa eu ver. Acho que tá normal. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu baixar um. Deixa eu baixar um. Tá dando pra ouvir Tá normal? dando pra ouvir normal aí? Não. Elias, Elias, vê se você consegue. vê se você consegue. Que tá como se fosse um Tá retorno. como se fosse um retorno. Vamos lá. Ah, agora foi. Agora foi. Beleza. Então, agradecer aí pela participação do pessoal aqui. Tem pessoas já conhecidas entrando aqui também. Como eu falei no início, é uma grande honra, né, poder estar aqui compartilhando um pouco, né, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, né, a princípio através da vida do pastor Elias. Também a gente vai falar um pouco sobre despertando o seu chamado, né, e a gente vai percorrer na palavra, na Bíblia, né, aquilo que ela fala a respeito disso, né. Antes de tudo, aqui está dando retorno. Melhorou. Pronto. Então, glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho a respeito daquilo que a palavra fala, né? A respeito de chamado. Mas, antes de tudo, eu preciso falar para você desmistificar essa palavra, né? Que significa aí, que muitas vezes é tida por nós como se fosse uma palavra, né? Até mesmo, muitas vezes, uma palavra que a gente não olha para ela, né? E diz assim, nossa... chamado é um negócio que parece um negócio místico, né, demais. Mas na verdade, né, todos nós, né, que nascemos, né, que vivemos aqui na Terra, você que está aqui acompanhando essa live, todo mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, possuem um propósito, né? Outras pessoas chamam essa mesma palavra chamado, propósito, enfim, desígnio. Muita gente fala sobre desígnio também. Mas isso tudo para falar a respeito de um propósito que todos nós carregamos, né? Eu estava vendo um pouquinho daquilo que a palavra fala a respeito disso mesmo, né? Do chamado, do propósito. E eu fui lá para Salmo 139, pastor Elias, né? Que fala a respeito do nosso nascimento. Eu queria ler rapidinho para você aqui, se você tiver com a sua Bíblia, tablet, celular, enfim. Eu queria que você acompanhasse comigo Salmos, capítulo 139. Nós vamos ler a partir do versículo 13, né? Como o pastor Elias falou também, se você já tem sido abençoado, clica nesse aviãozinho aqui, manda para mais pessoas, para que essas pessoas também sejam abençoadas com essa palavra. Você abriu lá em Salmos 139, versículo 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha só o que ele fala no versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é um dos salmos mais lindos, né? Eu considero assim, dos salmos mais lindos que a palavra traz, dentre outros, né, que tem aí. Mas isso aqui me brilha os olhos, né? Eu olho para o Salmo 139 e vejo, na verdade, Davi, né, que escreveu esses salmos aqui, falando a respeito da grandeza de Deus, falando a respeito, né, da criação de Deus. E ele chega no versículo 13 até o versículo 16, falando sobre a criação de Deus no tocante a mim e no tocante a você também. Né? E no versículo 16 ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Primeira coisa que eu queria falar para você é que você possui um propósito, um chamado, e esse chamado é desde o ventre. Esse propósito que você carrega desde o ventre. Não foi algo que a sua mãe, o seu pai pensou e disse, não, foi algo que partiu de Deus. E a gente leu aqui na palavra que ainda quando nós éramos substância informe, Deus já tinha visto cada um dos nossos dias, escrito e determinado eles.
né, para que a gente cumprisse um propósito. Então, quando eu penso sobre o pastor Elias, né, quando Deus pensou, na verdade, no pastor Elias, ele pensou num propósito. Qual o propósito? Trazer um homem de Deus aqui na terra, para que em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, ele pudesse influenciar uma geração, para que ele pudesse pastorear um povo, para que ele pudesse, dentro da comunidade evangélica, abençoar pessoas. Ou seja, um propósito que move alguém. E aí ele criou um propósito e disse, eu vou criar agora Elias para que ele se encaixe dentro desse propósito. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês nessa noite é a respeito desse propósito que é inato. Todos nós carregamos desde o ventre. Agora, Weldo, como é que eu faço? Eu ainda não sei, né, qual é esse propósito, ainda não sei qual é esse chamado. Fica tranquilo que até o final dessa live, muitas perguntas, muitas dúvidas vão ser esclarecidas. E eu creio que através da palavra mesmo, com embasamento bíblico, você vai saber o que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. Agora eu quero partir para uma outra passagem. Beleza, agora eu já sei que eu tenho um propósito, que eu carrego um chamado, que Deus me viu ainda substância informe, que Ele escreveu todos os meus dias aqui na Terra. Aí você pode parar e perguntar assim, mas Welder, pessoas que porventura tenham falhado na vida, ou que não foram um sucesso, ou que porventura escolheram um caminho errado, mas aquilo estava escrito por Deus para que essa pessoa fosse assim? Não. Na verdade, existe um script celestial para mim e existe um script celestial para você, mas existe algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, querido, é o poder de decisão que nós temos. Deus criou um princípio que é o livre-arbítrio, e esse princípio ele mesmo diz, rapaz, eu vou criar o livre-arbítrio, o poder de escolha, e eu não posso, o próprio Deus não pode passar por cima de um princípio que ele mesmo estabeleceu aqui na Terra. Portanto, mesmo Deus tendo criado, né, esse script maravilhoso para cada um de nós, né, Weldo, para o cara que está lá drogado hoje, dependente químico, está passando uma barra e tudo mais, está passando por situações ruins na vida dele. Deus tinha um plano diferente? Com certeza, meu irmão. Porque a Bíblia diz que de Deus vem tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então, a fonte que jorra uma água boa vem dele. É impossível que Deus tenha criado algo ruim, algo mal. Agora, as nossas escolhas, elas vão dizer automaticamente ou inconsequentemente os nossos resultados. Infelizmente, tem pessoas que escolhem por um caminho longe desse propósito que Deus criou, desse script, vamos chamar assim, um script celestial que Deus criou para cada um de nós. Agora, eu queria que a gente fosse lá para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Beleza? Você já entendeu que você tem um propósito, que Deus criou um propósito, pensou em você, para que você viesse aqui à Terra para cumprir esse propósito, né? Mas, em um dado momento, na verdade é 2 Timóteo, gente, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 1, certo? Pronto. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, um grande homem de Deus que escreveu boa parte aí do Novo Testamento, ele chega para o seu filho na fé, Timóteo, e ele fala uma expressão muito interessante aqui. E provavelmente você diga assim, nossa, Paulo falou isso para Timóteo, que era o filho na fé, um homem de Deus também, que estava fazendo um trabalho incrível, poderoso. Ele chega no versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E Paulo traz essa instrução para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz, por essa razão, quem? Timóteo. Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Essa palavra dom no original significa propósito, chamado, desígnio, como você queira chamar. Então vamos ler novamente. Por essa razão, Paulo instruindo a Timóteo. Te admoesto, Timóteo, te admoesto, pastor Elias, o Helder, e você que está assistindo, que reavives o dom de Deus que há em ti. Aí eu quero parar um pouquinho aqui, depois ele vai falar a respeito, né, porque Deus não deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de moderação. Ele fala depois no versículo 8 sobre não nos envergonharmos do evangelho, mas eu quero me ater aqui especificamente sobre essa palavra e essa instrução que Paulo traz a Timóteo. Ele diz, não
eu te admoesto, né? Eu te dou um conselho, uma exortação para que você reavive o dom que há em você. Sabe? Mesmo a gente sabendo que temos um propósito, que temos um chamado, pode chegar um dado momento na nossa vida que esse chamado, ou que esse propósito possa cair no esquecimento. Tem uma palavra, né? A gente está estudando a psicologia e eu gosto de uma expressão que a psicologia traz e muitas vezes o Senhor já falou comigo sobre isso, Elias, que é dessensibilização, uma palavra muito usada na teoria da TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Dessensibilização. O que é dessensibilização? Eu tenho aqui um celular, e esse celular é maravilhoso, eu comprei ele, e nossa, esse celular tem tudo que eu preciso, né? Então, aquela primeira semana, nossa, ele era tudo que eu precisava. Mas aí passa um mês, passa 2 meses, passa 1 ano, 2 anos e tudo mais, e o valor, a estima que eu tinha por esse celular, ela muda. Ela cai em algo dessensibilizado. E é algo que eu e você, a gente precisa ter um cuidado. Porque se a gente não tomar cuidado, nós dessensibilizamos o plano, o propósito, o chamado, o desígnio de Deus para nós. Aquilo, sabe, tantas vezes no início, né, que a gente falava e o nosso coração queimava e tudo mais. Sabe, Paulo não traz essa instrução para o seu filho na fé, Timóteo, em vão. Com certeza Timóteo precisava ouvir isso de Paulo naquele momento. Reavives o dom que há em você. E eu lembro de uma história, pastor Elias, de Ayrton Senna, né? Os mais antigos aí, os dinossauros vão lembrar, né, de um grande piloto que o Brasil, né, teve a honra de ter. Ayrton Senna, ele tem uma história maravilhosa, né? Foi um grande homem também, teve um legado que deixou aqui na Terra. Mas conta-se, né, a história de Ayrton Senna, que Ayrton Senna nem sempre apareceu nos pódios da vida. Ayrton Senna nem sempre estava nos pódios, primeiro lugar, segundo, enfim. E Ayrton Senna, por vezes, ele tinha dentro da sua casa uma sala de troféus. E por vezes, Ayrton Senna, ele precisava voltar para esse lugar da sua sala de troféus, para que ele lembrasse, esse troféu aqui eu ganhei naquela corrida, esse troféu aqui foi com esforço, esse troféu aqui foi mediante essa renúncia que eu tive que fazer. Enfim, ele entrava dentro daquela sala para que ele pudesse fazer o quê? Reavivar dentro dele o propósito para o qual ele existia. E sabe, muitas vezes eu e você, nós precisamos também voltar para esse lugar, para a sala de troféus, e lembrar de onde foi que Deus nos tirou. E lembrar de onde foi, aonde foi que eu e você estávamos. Né? Eu lembro que há 11 anos atrás, né, alguns conhecem essa história, né, eu falo bastante, mas há 11 anos atrás estava eu dentro do Parque do Povo, nessa época junina, né, que encerramos agora, e eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, vivi uma vida totalmente destituída da graça do Senhor, fora da presença dele, pensava que eu era autossuficiente, pensava que eu poderia curtir a vida, distante do propósito dele para a minha vida, né? Mas eu lembro que há 11 anos atrás, no dia 27 de agosto de 2011, eu anotei essa data, foi o dia que eu disse sim para o propósito, que eu disse sim para esse script que ele tinha para a minha vida, né? E eu lembro que eu estava dentro da festa, há 2 meses antes da data de 27 de agosto de 2011, e eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, dizendo, essa não é. Dentro da festa, era mais ou menos meia-noite, né? E quem viveu esse contexto de festa sabe, né, que quando meia-noite está começando só a festa, está só esquentando, né? Então eu estava com colegas, né, naquele tempo, e era meia-noite mais ou menos, e dentro daquele tumulto, aquela agonia toda, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo e dizendo, essa não é a vida que eu criei você para viver. E bastou uma palavra, apenas essa palavra. Eu sabia que era Deus falando comigo, e eu sabia que algo ia acontecer depois daquele episódio, que ia mudar a minha vida definitivamente. Dito e feito, 2 meses se passaram, em agosto de 2011, passando várias vezes pela igreja, né, na qual eu faço parte, né, do tempo na sede, e passando ali eu disse, eu vou entrar nessa igreja para ver. E aí decidi, eu estava uma noite em casa, eu disse, eu vou trocar de roupa, eu não sabia se ia ter culto, eu não sabia se era culto de jovens, eu não sabia de nada, era um sábado à noite, eu simplesmente tomei banho, me arrumei, saí e eu disse, eu vou lá naquela igreja, não conhecia ninguém, eu simplesmente fui. E eu cheguei
Eu lembro que eu cheguei, o culto já tinha começado, mas quando eu entrei na igreja, desde a porta de entrada, na recepção, eu vi pessoas jovens dentro da igreja. A minha ideia de igreja é aquela ideia mais tradicional, né? Que jovem não se encaixava tanto na minha ideia, né? Na minha cabeça. Então, quando eu vi jovens, desde a recepção, alegres, dentro da igreja, servindo a Deus, me recebendo com um sorriso, eu disse: como assim? Essas pessoas não estão numa festa, essas pessoas não estão bebendo, essas pessoas não estão fazendo uso de nenhuma substância, elas estão aqui dentro da igreja no sábado à noite, e aquilo me marcou. Eu entrei, eu continuei seguindo o caminho, né? Entrei, quando eu cheguei dentro do templo, né? É bem grande lá, assim, né? O local. E quando eu entrei, tava tocando um ritmo diferente de axé. Eu fiquei, não, tá brincando. Eu vou embora dessa igreja, tem alguma coisa errada, né? Não pode estar certo. Mas decidi me permitir, né? Ficar naquele lugar. E eu lembro que quando o pastor começou a pregar, cara, parecia que ele sabia. Eu disse: meu irmão, tem alguém que está contando a minha vida para esse cara. Só pode ter alguém que falou da minha vida para ele. Mas na verdade nós sabemos que é o Espírito Santo, né, que fala com a gente. E naquela noite, quando ele perguntou: tem alguém aqui que deseja mudar de vida, ser transformado, né, decidir a partir de hoje deixar Jesus tomar as rédeas da sua vida? E eu fui o primeiro que levantei a minha mão. Eu desci aquele corredor ao encontro de uma mudança completa na minha vida. E até hoje, isso fazem 11 anos, se passaram 11 anos, e até hoje foi a melhor. Casei nesse inteirinho, enfim, tive muitas outras realizações, mas nada se compara com a decisão de ter mudado de vida, de ter dito sim para esse plano, para esse propósito que o próprio Deus, enquanto eu estava uma ilusão, uma mentira, fora do propósito que ele tinha criado para mim. E o próprio Deus parar naquela noite, né, de uma festa, e dizer: não é aí que eu sonhei com você, não é aí que eu imaginei você cumprindo o seu propósito. E bastou aquela palavra, né? Tem uma música que diz: basta um olhar no seu rosto e eu fui perdoado quando eu te vi. Então é justamente isso. Um olhar, uma palavra que veio dele mudou a minha vida, tem mudado até hoje. E, cara, eu sou muito feliz, grato, né, por ter tido essa experiência com o Senhor e poder hoje viver o plano, o propósito original dele. Então, voltando aqui para esse texto, já para a gente caminhar para encerrar, porque pregador, você sabe, né, pastor Elias? A gente, se deixar, a gente vai até... Mas, voltando para aquilo que Paulo está falando aqui para Timóteo. Eu espero que o Instagram permita mais de 1 hora, né? Mas eu acho que não. Ô, Helder, quando você terminar, eu queria fazer uma colocação sobre esse tema que você trouxe. Tá bom. Para não perder o fio da meada, tá? Beleza. Se quiser fazer agora, fique livre também, tá bom? Não, então, vamos lá. Quando você diz dessensibilização, né? É o termo que você trouxe. Sim. Você está falando em que sentido? Por exemplo, tornar o meu chamado comum ou deixar o meu chamado de lado e viver outras coisas. Queria saber de você qual seria desses dois caminhos, esse termo que você trouxe sobre dessensibilizar, né? Seria tornar comum o chamado ou abandonar e deixar de lado. Queria que você explicasse para mim. Muito bom. Meu irmão. Eu acredito que seja a primeira opção, a alternativa A, que você falou aí, seria tornar comum. Porque tudo que se torna comum se torna trivial, banal, entende? Então, aquilo que é comum, que cai no banal, para mim, eu não dou o devido valor para aquilo, né? Então, quando eu trago a respeito de dessensibilizar o propósito, o chamado, né, aquilo que Deus tem para a sua vida, é a gente não cair, né, nesse esquecimento, ou deixar com que, muitas vezes, a gente deixa o tempo ser um fator determinante para algumas coisas se esfriarem dentro de nós, né? Quando nós vamos ler, por exemplo, as cartas lá em Apocalipse, né, que Jesus falando às igrejas, né, nós vamos ver, por exemplo, que uma das igrejas ele fala: eu reconheço o seu labor, reconheço que você tem sido bem efetivo nisso, mas ele diz: eu tenho, porém, contra você que abandonou o primeiro amor. Acredito que se encaixa muito dentro disso, né? Dessensibilizar fala sobre isso, deixar algumas coisas esfriarem dentro de nós, né?
eu acredito que Paulo, nessa ocasião, quando ele vai trazer essa instrução ao seu filho na fé, Timóteo, não é que Timóteo esteja frio, né? Não é que Timóteo naquela ocasião, mas muitas vezes, sabe aquele momento que a gente precisa ouvir da parte de Deus dizendo assim, rapaz, está valendo a pena. Rapaz, continua. Aquilo que Deus te disse realmente é isso. Persevera, permanece. E quantos de nós, querido, eu estou falando nesse sentido aqui, mas quantas vezes eu não precisei, né, voltar para esse lugar de ser reavivado, entende? De ver Deus reavivando a gente por dentro. Então, é algo que eu diria até mesmo que acontece, vai acontecer e pode ser natural que em algum momento da sua vida você se pegue no tocante ao seu propósito, no tocante àquilo que Deus te chamou para fazer, de repente desanimado, olhando e não vendo tanto. Talvez a gente tá lá e parece que nada está acontecendo e tudo mais, mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que se de repente você estava dizendo, rapaz, estou desanimado, estou pensando em desistir e tudo mais, talvez essa live, talvez essa palavra, talvez não, com certeza, essa palavra aqui é para você. E Deus dizendo para você, é tempo de você reavivar o seu chamado. É tempo de você reavivar o seu propósito. Não é tempo de você olhar para trás. Não é tempo de você olhar para aquilo que não está dando certo, que não está acontecendo. Parece que a gente faz e nada dá resultado. Meu irmão, chega uma hora. Eu gosto daquele um provérbios, né, que se falam muito naturalmente, que diz água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tem um grande, querido, um grande ensinamento nisso. Parece que às vezes a gente é muito mediatista, pastor Elias. A gente vive dentro de uma geração que quer ver o resultado. A gente planta hoje e a gente já quer colher daqui a 5 minutos. A gente quer chamar um Uber e quando aparece lá 5 minutos a gente diz, não, isso aqui vai demorar demais. A gente tem um áudio no WhatsApp e a gente não aguenta mais ouvir o áudio no 1, né? Numa velocidade 1. Agora a gente quer ouvir no 1.5, no 2. Por quê? Porque essa aceleração, esse imediatismo, né, que a nossa geração está inserida, acaba que às vezes a gente quer projetar isso para o reino de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, o reino de Deus permanece o mesmo, não mudou nada. O princípio é o mesmo. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos entender que Deus trabalha com perseverança. E Deus, meu irmão, não trabalha mediante o meu capricho e o seu capricho. Deus é o Deus inacessível, insondável, o Deus que está acima de todas as coisas, meu irmão. E Deus é Deus e eu, meu irmão, sou filho, servo dele. Eu e você, nós somos isso. Não sou eu nem é você que vai dar ordem em Deus. Deus, muitas vezes a gente faz isso, né? Deus, eu tô aqui e eu orei, eu jejuei, eu gastei tempo e tudo mais. E às vezes a gente quer brigar com Deus sobre essas coisas, mas, meu irmão, Deus continua seguindo princípios. Amém? E princípios são inegociáveis diante de Deus. Ele ainda permanece sendo um Deus de princípios e propósitos. Amém? E a gente não pode querer que a nossa velocidade, que a velocidade do mundo dite alguns resultados. Amém? Porque Deus, ele trabalha ainda nessa perseverança, nessa paciência. Amém? Nesse lugar de a gente descansar, o descanso de Deus para nós, sabe? Então, da mesma forma, com respeito ao nosso propósito. Uma vez eu comecei falando para você a respeito do propósito inato que todos nós, seres humanos, possuímos um propósito. Amém? Independente se a pessoa está vivendo ou não, seguindo a orientação daquilo que Deus tem para ela ou não, todos nós possuímos um propósito divino para cumprirmos aqui na Terra. Segunda coisa que a gente está falando é a respeito do processo. A gente está falando, nós falamos do início, agora a gente está falando do processo, amém? Que é dentro desse processo que a gente precisa ter paciência, ter perseverança. E muitas vezes pode acontecer de você desanimar. Pode acontecer de você olhar e dizer assim, parece que nada está dando certo. Mas o próprio Timóteo, filho na fé de Paulo que era o cara, meu irmão, né, do Novo Testamento, Paulo, o cara, né, disse para o seu filho na fé, Timóteo, reavives o dom que há em ti. Amém? Então nós precisamos reavivar. Como fazer isso, Helder? Conselhos práticos diretos para você, para que você possa reavivar, né, esse chamado, esse propósito. Se de repente, se porventura você está aqui e se vê um pouco alheio, né,
frio com respeito a essas coisas. Meu irmão, primeira coisa, né? Tem uma musiquinha, pastor Elias, né? Que nunca sai da minha cabeça, cara. E Deus, ele fala comigo de uma forma muito simples, sabe? Deus não fala aquele negócio. Tem gente que, né? Deus vai falar com a pessoa, você é intenso. Não, Deus fala comigo simples, cara. E ele fala comigo até nessas músicas, né? Que a gente olha e diz assim, nossa, que musiquinha mais simples, mais bestinha, mas não é não. Tem uma musiquinha que a gente ouvia na EBF, pastor Elias, que dizia assim, leia a Bíblia e faça oração, né? Leia a Bíblia e faça oração, não é assim? Ó, até já tô aqui me aventurando, até cantando. Faça oração, faça oração. Mas é basicamente isso, meu irmão. Se você quer ver o propósito ser reavivado dentro de você, existe um caminho que é inegociável, que é o caminho de você, através da palavra do Senhor, o norte, a bússola que ele deixou para nós, e através da oração. Ele não tem outro segredo, não tem 7 passos para você ser um sucesso e você... Não, não. Cara, o caminho é o mesmo, é o caminho old school, né, que a gente fala, é o negócio que tá lá e que não passa, sabe? Eu gosto de um exemplo, né? Às vezes eu estou ministrando e eu falo do meu avô. Deixa eu ver até a hora aqui para não estender tanto. Do meu avô. Meu avô, seu Jamuel Mendonça. É um cara que não saiu nos cartazes, não foi um cara internacionalmente ou nacionalmente conhecido. Não foi um cara que, sei lá, conhecido, né? Perante os homens. Mas, cara, ele partiu já para o Senhor, já foi promovido, né? E eu sentei com minha tia, né, a mais velha delas, das irmãs, e conversei um pouco de como era a vida do seu Jamuel, né, meu avô. E ela falava que seu Jamuel fez um grande rebuliço onde ele morava. Ele morava num sítio, né, lá perto de Pocinhos. Então, para você ter ideia, ele construiu uma igreja lá. Ele pregava o evangelho lá na Serra do Arruda, que chama, lá perto de Pocinhos. Ele fazia todos os sábados, era o domingo, reunia o pessoal, chamava gente não sei aonde, fazia culto dentro dessa igreja, se reuniram, fizeram uma vaquinha para construir a igreja lá. Enfim, o cara fez um grande rebuliço lá naquela serra. E eu lembro, cara, que eu ia para lá com meus primos quando eu era mais jovem, né? A gente tudo catarrento lá, com uns 13, 14 anos. A gente ia lá para passar as férias lá. E eu lembro que meu avô, todos os dias que a gente tava lá, e com certeza, né, quando eu não tava também, quando a gente não tava também, dava 8 horas da noite, seu Jamuel Mendonça chamava. Na verdade, ele não chamava não, ele sentava na mesa, aí o cachorrinho dele vinha, né, Bob, sentava, aí vinha para perto dele assim, ele abria a Bíblia desse tamanho assim, vestindo, não era esse negócio de tablet, de celular, uma Bíblia bem grandona assim, abria a Bíblia, e ele pegava o inário dele, né, naquele tempo, abria o inário e começava a cantar. Sozinho, se tivesse ele sozinho, se chegasse gente na... Mas a gente já entendia, né, os primos, né, os meus tios já entendiam, se reuniam quando ele começava a fazer isso. Então eu via ele cantando, né, mais perto que ele está, foi na cruz, algo mais que a neve, esse hino todo eu sei por causa de seu João Mendonça, né. E aí, eu lembro que ele terminava, cantava 2 hinos por aí, ele abria a Bíblia dele, um dos salmos, às vezes salmos, provérbios, começava a ler, lia o salmo inteiro, né? E seu Jamuel não pregava. O cara não pregava, não chegava e dava um sermão, né? A exegese, a hermenêutica, a homilética, não fazia nada disso. Ele simplesmente fazia isso de uma forma constante. E eu, ainda jovem, nos meus 10, 11, 12 anos, vi, na verdade, durante a minha infância até a adolescência, vi meu avô fazendo isso. E, cara, eu sei que aquilo foi sementes que foram plantadas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a constância e a perseverança desse homem me ensinaram muito, muito mesmo, né? E às vezes a gente tem, algumas vezes, desanimado, querendo desistir, querendo chutar o pau da barraca, soltar tudo para cima. E às vezes a gente não sabe por quê. Mas eu quero dizer para você, da parte de Deus nessa noite, aleluia, que muitas vezes é porque a gente não tem sido perseverante nas coisas simples, cara. E buscar a Deus através do simples, através de abrir a sua Bíblia e ler ela todo dia, e ser disciplinado no quesito da oração. Isso tudo precisa ser algo que a gente precisa manter constância para que um caminho de eu e você estarmos fervorosos, amém? Para que a gente possa cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Eu espero que
essa palavra breve aí você tenha sido abençoado, né, acrescentado. Com certeza, o pastor Elias aí está à disposição para tirar qualquer dúvida ou corrigir qualquer coisa que eu tenho falado de errado aqui. Amém. Meu pastor, bênção, viu? Amém, cara. Amém, cara. Antes de. Rapaz, meu gato passou aqui, arrastou aqui a coisa. Antes dessa live, né, eu fiz algumas enquetes no meu Instagram acerca do tema, né? E eu queria que você comentasse o resultado, né, dessas enquetes, trazendo luz, né, a sua visão acerca disso. Eu fiz a seguinte pergunta, Helder. Se você já refletiu sobre sua jornada aqui na Terra. E 91% das pessoas disseram que sim. Que elas já refletiram sobre a jornada delas aqui na Terra. Né? Eu queria que você comentasse isso. O que é que você entende sobre isso? Pronto, vou falar agora. A respeito disso também, eu lembro que depois que isso, por que eu falo a respeito de que você pode dizer assim, ó, cara, você teve nasceu num lar cristão, seu avô e tudo mais, mas durante a adolescência, o que aconteceu? Depois da separação dos meus pais, eu decidi cair no mundão. Tô te explicando isso para poder responder a pergunta do pastor Elias, né? Cair no mundão e tudo mais, só com 19 anos de idade, que chegou naquele ponto de ser alcançado e tudo mais, né? Por quê? Eu lembro que nessa fase aí, distante do Senhor, muitas vezes eu parava assim, ó, ficava naquela paranoia, assim, eu sempre fui muito pensativo, sempre fui muito de pensar. E muitas vezes nessas... Fleumático, né? Bem fleumático. E muitas vezes nessas viagens que eu fazia, eu ficava muitas vezes assim, até mesmo querendo brigar com Deus, e dizendo assim, mas eu não pedi para nascer, o que é que vai ser depois daqui? E o que é que é a vida, né? Quem sou eu? Para onde vou? Onde estou? Eu ficava com essas noias assim, um bocado de interrogação, e eu até brinco hoje, dizendo que depois da decisão, né, de aceitar Cristo, ele pegou as minhas interrogações e transformou elas em pontos de exclamações, né? Então, de forma gradativa, isso não foi do dia para a noite, isso não foi num passe de mágica, mas ele foi explicando para mim, o Senhor foi abrindo os meus olhos à luz da palavra a respeito de cada uma daquelas dúvidas que eu tinha. Por exemplo, sobre essa questão de parar e dizer, mas eu não pedi para nascer. E muitas vezes, quando eu lia Salmo 139, o Senhor me dizia, lembra quando você pensava sobre a sua vida e tudo mais, sobre quem era você, que você não tinha pedido para nascer? Na verdade, eu que criei você. Eu que pensei em você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Eu criei um propósito para você cumprir aqui na Terra. Então, ele foi de forma gradativa, né? Me explicando cada uma dessas coisas, né? Então, cada um de nós, eu acho que é até interessante, pastor Elisa, a gente ter esse viés, né, de pensamento mesmo, de parar e refletir o que é a jornada aqui na Terra, né? A Bíblia fala que a vida ela é como um vapor também. Ela diz que é um vapor ou uma neblina também que cai, mas logo a gente não vê mais, né? Então a jornada da gente é breve, é passageira. A Bíblia nos fala também, nos instrui que nós somos peregrinos aqui na Terra. Então é lícito e, na verdade, necessário que a gente faça esse tipo de reflexão para que a gente não venha se encontrar com esses pés muito enraizados aqui nessa terra, quando, na verdade, eu e você, a gente não é daqui. A gente está indo para um lugar, né, uma eternidade que nos pertence. Às vezes eu também estou abrindo um bocado de coisa aqui, doidice, né? Mas às vezes eu paro, eu gosto de ver o pôr do sol, eu gosto de olhar para o céu. Eu sou um amante mesmo do céu, da natureza e tudo mais. E às vezes eu paro assim no pôr do sol, fico viajando ainda, tá vendo? E pensando, cara, às vezes dá uma saudade assim do desejo da eternidade real, sabe? De estar com ele para sempre, como o Paulo disse, né? Queria muito estar com o Senhor, mas tenho ainda um propósito para cumprir aqui na Terra, né? Então é importante você fazer essa reflexão agora com base bíblica. Cuidado para você não fazer essa reflexão dando margem para sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira com uma misturada, né? Vamos dizer assim, ela está entrelaçada com a verdade. Muitas vezes o sofisma é justamente isso. Aí tem pessoas que abrem margem para não, a vida é isso e aquilo outro, de uma forma filosófica e tudo mais. Não, irmão. Como eu disse para você, tenha essas dúvidas, perguntas e tudo mais esclarecidas à luz da palavra de Deus. Amém? O que ela fala, agarra isso
e vive em prol disso. Mas o que ela não fala, a gente não precisa ficar conjecturando isso. Amém? Então, é massa demais, eu É massa demais, eu gosto, gosto gosto dessa fala aqui, né? Dessa conversa, se deixar, tem muito pano para manga, né? Como se diz. Então, pastor, aí uma nova pesquisa eu fiz também, e aí a pergunta era o seguinte, né? Se você sabe o propósito, né, de sua jornada aqui na Terra. A primeira foi direcionada sobre se ela sabia que tinha, né? E se ela sabe qual é esse propósito. Aí, pastor, curioso, né? 48% das pessoas disseram que sim, que sabe, né? Mas o não e o não tenho certeza, um dá 28 e outro dá 24. Ou seja, dá 52%. Ou seja, mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa, ou elas não sabem, ou elas não têm certeza de qual é o propósito delas aqui na Terra. Né? O que é que você tem a nos dizer sobre isso, meu pastor? Eu espero que essa te ajude, né? Essa palavra que eu trouxe para você te ajude, essas pessoas que votaram não ou não tenho certeza, para primeiro entender, como a gente falou, que todos nós, todo o ser humano possui um propósito, um escrito baseado conforme a gente leu em Salmos 139, que a Bíblia fala que ainda quando nós éramos substância informe, Deus já tinha nos visto, já tinha escrito todos os nossos dias, né? Então existe um plano, um propósito divino para cada um de nós. E aí no processo, né, nesse processo, a gente vai descobrindo algumas minúcias, que muitas vezes alguém pergunta assim, mas eu queria saber o meu chamado, né? Eu queria saber o meu chamado nos 5 dons, eu queria saber se eu sou pastor, se eu sou evangelista, se eu sou mestre, se eu sou profeta e tudo mais. Isso aí, calma, isso aí é cena dos próximos capítulos. O importante é você saber que você tem um propósito, mas claro, né? A Bíblia fala sobre os 5 dons ministeriais também, né? Lá em Efésios fala sobre os 5 dons ministeriais que eles foram dados ao corpo com vista ao aperfeiçoamento, né, dos santos. Mas antes disso, antes de você se deter nessa questão de qual é especificamente o chamado e tudo mais, é importante você saber que tem um propósito aqui na Terra para cumprir, que você tem um plano divino, que você precisa, como nós falamos, segui-lo. Amém? A gente precisa estar debaixo desse plano, decidindo, né? Nós temos o poder de escolher, de decidir, caminhar segundo um plano que ele mesmo criou para nós. Então, espero que esse pessoal que tenha votado e não tenha certeza, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, você tenha sanado algumas dúvidas, né? Eu sei que não são todas, mas como eu disse, o pastor Elias está aí, o cara é top, aproveita, né? Manda pergunta para ele aí, que ele responde depois. Pastor, você é um bom amigo, viu? Então, pastor, antes de você partir, né, para as considerações finais, né, sobre o tema, sobre sua participação, queria fazer o merchan, né? Nós da comunidade estamos iniciando, né, com o nosso departamento de ensino voltado para o social. E esse departamento chama-se FIEL, né? Que é a Faculdade Integrada de Educação e Liderança. Então, a gente vai trabalhar, né, no desenvolvimento dos 3 aspectos do ser humano, né? No desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Então, essa nossa live aqui, ela está sendo a abertura dos nossos trabalhos. Né? E eu já queria pedir para que, assim que vocês aí que estão comigo acompanhando, né, passarem lá no Instagram da Fiel, que é @fiel_cg, certo? Aí lá nós temos um post que é de uma promoção, que é de um concurso de sorte, né? Nós estamos fazendo isso, sorteando uma Bíblia NVI, capa dura, certo? Lá no post tem a regra tudo direitinho. Então você dá essa força pra gente, porque o intuito aqui é trazer conhecimento, trazer desenvolvimento, né? Através desse departamento da nossa igreja,
para que as pessoas elas cresçam, elas se tornem, alcancem tudo aquilo que elas têm, que Deus derramou de potencial nelas. Então, terminando a live, certo? Vai lá no Instagram, fiel_CG, segue, dá uma olhadinha lá no post, né? Tem lá as regras para que você possa participar desse sorteio, tá certo? Pastor, já quero te agradecer, viu? Nós somos amigos de muito tempo, né? E você sempre foi uma inspiração para a minha vida, homem de Deus, de que diz sim ao chamado do Senhor. É um prazer hoje poder compartilhar algumas noites ao seu lado, né? E eu espero que, de fato, essa sua mensagem, a sua palavra, né? Foi voz de Deus para nós, alcança aí o coração das pessoas que vão acompanhar essa live no Instagram, no YouTube, posterior, que elas possam, de fato, se encontrar em Deus, né? Se encontrar aqui no propósito que Deus colocou para elas. Eu queria que você, meu irmão, deixasse aqui sua mensagem final, né? Suas considerações, e já estamos ficando com saudade, meu irmão. Nem acabou, a gente já está com saudade. Passou. Tô com saudade, passou. Da faculdade, viu? A gente tá falando, viu, gente? Ei, mas, cara, que tempo maravilhoso, né? Eu espero que você que está acompanhando, né, desde o início aí, ou que entrou na metade, tenha sido abençoado, né, como eu falei, e que de alguma forma a gente tenha sido canal de Deus para a sua vida nessa noite, né? Fica com isso que você ouviu nessa noite. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem um desígnio da parte de Deus para cumprir aqui na terra. Portanto, não perca tempo. Amém? A Bíblia fala que os dias são maus, né? E que o amor de muitos tem se esfriado, né? É o que a gente tem visto. Quando você entra na internet, quando você vai para o noticiário, a gente só vê notícias ruins, né? Péssimas. E a igreja, você que é nascido de novo, ou talvez se você não for, está afastado, quer voltar para o Senhor, fica tranquilo. Agora, só não perde tempo. Amém? Tempo é um recurso que não volta mais. O dinheiro que você perde hoje, você pode recuperar amanhã. Enfim, um bem que você perde, que é danificado, depois você conquista novamente, mas o tempo é um recurso que não volta atrás. Portanto, utilize ele da melhor forma possível. Amém? A sua vida é breve, a gente só tem uma vida para viver, gente. Amém? E a gente precisa estar empenhando ela da maneira certa. E a maneira certa é cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, é cumprindo aquilo que Ele criou você para viver aqui na Terra. Que o meu testemunho também tenha servido para você, né, de alguma forma, para que você possa ter aberto, né, que você possa abrir os seus olhos mesmo para aquilo que Deus tem para você. Você não é comum, você tem um valor, você é especial demais. Não se esquece daquilo que Deus já te disse, não se esquece do teu propósito, do teu chamado, não se esquece, né, que isso tudo aqui vai passar um dia, amém? E tá bem pertinho de Jesus voltar e de a gente ir com Ele, morar na eternidade, né, viver para sempre com o nosso Senhor. Portanto, faça o melhor que você pode fazer, ame hoje, perdoe hoje, viva, né, como a Bíblia fala, né, que a gente possa ter prazer nesses dias, para que a gente não chegue lá na velhice e diga, não tenho nenhum prazer, nem nada, mas na verdade eu e você, a gente precisa mesmo empenhar de uma maneira certa, né? Eu gosto de uma música também de Alessandro Vilas Boas, que ele canta dizendo assim, eu não vou parar, eu gastarei a minha vida aos seus pés. Que isso seja não apenas uma canção, mas seja uma oração para nós, que você não vai parar, que você não vai desistir, que não é a circunstância, que não é o problema, que não é o gigante, que não é a doença, que não é a falta, que não é nada disso que vai parar eu e você, porque nós sabemos a quem nós temos servido a um Deus que é santo, que é verdadeiro, que é real, que muda histórias, que muda através daquilo que você tem decidido seguir hoje, amém? Então, independente de como tenha sido o seu passado, independente de onde você tenha vindo, da família, enfim, independente, cara, Deus continua acreditando nos improváveis. Eu sou um improvável, o pastor Elias é outro improvável, e com certeza Deus ele continua encontrando esses improváveis na nossa geração, porque Deus diz que ele pega as coisas que não são
para confundir as que são. Amém? Então, que você se levante com força, com ousadia, com intrepidez, para marcar esse tempo, para viver o Senhor sem nenhuma vergonha. Amém? Eu gosto de dizer, sejam sem vergonha, mas na verdade sejam sem vergonha para viver o Evangelho. Amém? O mundo não tem pensado duas vezes para levantar bandeiras, para defender aquilo que eles creem. Então, eu e você que temos a palavra, que temos o Senhor, vamos viver isso de verdade. Amém? Vamos amar o Senhor sobre todas as coisas, que com certeza existe uma recompensa que não é aqui na terra, é lá na eternidade que a gente vai ter, e é para isso que a gente vive. Amém? Então, um beijo no seu coração. Obrigado por você ter acompanhado. Novamente, obrigado, pastor Elias, pelo convite. Foi uma honra para mim. Passou rápido demais o tempo aqui. Eu não sei se é porque a gente fala demais, igual o Homem da Cobra, né? Que a gente vê que o tempo não vê nenhum tempo passando, mas é maravilhoso. Obrigado, pastor Elias, né, por essa parceria, essa amizade, que a comunidade evangélica que você tem estado também, né, pastoreando lá, e a Fiel, né, que é um projeto aí que nasceu também no seu coração, que isso possa crescer, alavancar, que possa alcançar pessoas, ajudar muitas pessoas também, porque somos o corpo de Cristo aqui na Terra, amém? Somos uma família, amém? Independente da denominação que você esteja inserido, nós somos família de Deus aqui na Terra e vamos cumprir um propósito juntos, amém? De fazer o nome do Senhor conhecido nesse tempo, nessa geração, beleza? Então, um beijo no seu coração, pastor Elias, com você agora. É isso aí, meu irmão. Antes de tu ir, deixa aí o seu contato, né? Caso alguém queira falar com você, né? Onde você pastoreia, os dias de culto, o teu arroba aí, para que as pessoas possam ser abençoadas aí te seguindo. Amém. O meu Instagram é isso aqui, que está aparecendo para vocês, né? É @welderm. Você pode, se você quiser acompanhar, enfim, eu tenho procurado ser mais intencional em algumas coisas aí, alguns projetos que estão por vir daí para frente, né? Fiz uma última postagem. Eu vou querer aliar a ferramenta da psicologia, né, que a gente tem estudado juntos, com o chamado, com o propósito, com o reino de Deus é lícito, não tem nenhum problema. Claro que a gente não vai estar misturando, né, as coisas, palavra é palavra, mas ferramenta que o Senhor deu como sabedoria aos homens para utilizar. Então eu tenho procurado, daqui para frente, né, eu vou procurar entregar mais conteúdo dessa forma. Mas você pode me encontrar lá no Instagram também, caso você queira trocar uma ideia, mandar direct lá, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Como eu falei, eu não sei como o pastor ali sabe aí, o cara é top, né? Descobri até um dia desse que o bicho fez filosofia, velho. Cara, o bicho terminou filosofia, tem não sei quantas graduações aí, agora tá em psicologia também, né? Teologia, enfim. Qualquer coisa aí, como eu falei, que eu tiver falado errado, tá, se você ficou em dúvida e não entendeu, fala com ele, que ele resolve aí a parada depois. Mas a gente tem servido lá na igreja Verbo da Vida Zona Leste, né, como o pastor Elias falou no início. Somos a igreja Verbo da Vida aqui em Campina Grande, a sede fica lá no Dinamérica, né, foi lá que eu me converti, mas hoje a gente tem servido, né, pastoreado eu e minha esposa, Rafaela Guedes, na Zona Leste, né, fica aqui. Agora nós estamos tendo os cultos aqui no Garden, mas se você já tem congregado em um lugar, tem sido alimentado lá, permaneça naquele lugar, não sai por nada, não sai por causa de nenhuma decisão, só sai se Deus mandar e falar com você. Amém? Então, é isso, gente. Como eu falei, estamos aí juntos, né, e quero ver você avançando, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida também. Quero ouvir falar de você. Amém? Quero ouvir falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E vamos para cima. Tem muito mais para a gente fazer para Deus e através também dele, nessa terra. Obrigado, pastor. Valeu a sua presença. Né? Vou aproveitar que você ainda está por aqui, só pedir para que os irmãos já fiquem antenados, porque a nossa próxima live vai ser no dia 25/7, né? A gente vai estar trabalhando sobre ansiedade, né, dentro da sala de aula, com o professor Alisson Bento, né? Ele é mestre em História e Educação e é professor de rede pública. Então, a gente vai estar trazendo também um olhar nesse sentido, né? A gente que fez Enem, né, Helder? É complicado essa prova, né? A gente sabe que tem muito jovem aí que a prova está batendo na porta, e tem todo um enrolo que
que gira aí na cabeça das pessoas sobre isso. Então, dia 25, né, do 7, né, a gente vai estar trazendo o Alisson Bento, mestre em História, tá certo? Para estar trazendo aí clareza e luz em cima desse tema. Então, obrigado, pastor, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado Junto. você que nos acompanhou. Obrigado aí por sua audiência. Não deixe de seguir lá o Instagram da Fiel. Fiel_CG. Lá tem um post. Você vai lá seguir as regrinhas, né? Para concorrer ao sorteio da Bíblia, tá certo? E ficar acompanhando aí todas as nossas postagens, né, em cima daquilo que Deus ele tem trazido acerca da sua vida como um todo, tá certo? Pastor, muito obrigado novamente, viu? Que Deus te abençoe. Vá Valeu. descansar, alma de Deus. Valeu. Boa noite, gente. Boa Deus noite, gente. Deus abençoe. Valeu. Bom demais, né? Então, pessoal, ó, vou encerrar por aqui, mas você encerrou a live, vai lá no Instagram da Fiel, Fiel_CG, tá certo? Para a gente poder estar dando um tempinho aí para que você possa estar concorrendo, beleza? A essa Bíblia, tá bom? Para que você possa estar participando do sorteio. Às 11 horas aqui a gente vai fazer o sorteio e nós vamos postar lá no Instagram da Fiel, tá bom? O ganhador. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado, muito obrigado aí você que participou, muito obrigado você que mandou sua pergunta, que acompanhou, que mandou seu apoio aí para nós, tá certo? Não deixe de acompanhar as próximas lives, tá certo? Segue lá o Instagram da Fiel, para que você possa também estar sendo abençoado com mais conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Tá certo, querido? Então, fiquem na paz de Deus. Muito obrigado, tá? Corre lá no Instagram da Fiel. Sorteio agora às 23 horas. Então, vê lá no post lá a regrinha do sorteio para que você não deixe de estar concorrendo a essa nossa Bíblia, tá bom? Muito obrigado, querido. Fique com Deus. Deus abençoe.